episódio de House of the Dragon. Estamos aqui, eu e Michel Arouca. Olá, Miriam, tudo bom? Vamos falar sobre esse episódio, Michel? Vamos falar sobre esse episódio em ritmo de comemoração. Ritmo de festa. Criston Cole morreu. Tem spoilers desse vídeo. Todo mundo já sabe, todo mundo feliz, morreu, era o que todo mundo queria. Adiós, see you never. Como vocês puderam ver, se você não viu o episódio ainda, vai lá assistir, depois volta aqui. Mas esse é o spoiler do bem, era o que todo mundo queria. É spoiler do bem. É pra deixar as pessoas com vontade de ver o episódio. Exato. Na verdade é um gancho, não é nem spoiler. Porque a gente tem vídeos toda semana aqui nos nossos canais Mikan e Série Maníaco. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque toda vez depois que o episódio passa, tem o nosso vídeo às 11h15 da noite, a gente lança incrível. Nossas primeiras impressões. Essas são nossas primeiras impressões do 6º episódio. E amanhã tem uma live, aquelas lives gigantes de muitas horas, com cada detalhezinho. Muito obrigada. Mas, ó, nesse episódio tem muito detalhezinho. Muita coisa boa. Tem umas teorias já que a gente tem. Cara, se preparem. Pra quem gosta de teoria, esse vídeo tá imperdível. Esse episódio eu gostei bastante. Olha aí, Michel. Você não tinha gostado do anterior, né? Não, o anterior eu não gostei muito, não. Tinha sido pra mim mais fraco até então, mas esse aqui já retomamos. E olha só, Mika, nós estamos a um episódio do penúltimo episódio. Tá quase no fim. Tá quase no fim. E até então, né, o penúltimo episódio sempre foi aquele episódio bombástico. Só que esse padrão foi meio quebrado na temporada passada, porque teve 2 episódios a menos, mas será que retomaremos esse padrão esse ano? É que normalmente, né, se a gente vai seguir o padrão das séries de Game of Thrones e até mesmo da primeira temporada de House of the Dragon, o penúltimo é aquele episódio bombástico, ou tem uma reviravolta, né? Pode ter uma batalha, uma reviravolta, alguma coisa assim. Adoro o penúltimo, fui muito empolgado no penúltimo sempre. Ai, o que será que vem por aí, né, Michel? Estamos de olho, Ryan Condal, seu safadinho. Mas ó, vamos já falar do Criston Cole, então, vamos, porque é logo começar. no começo do episódio. Como tudo envolvendo o Sir Criston Cole nessa temporada agora, foi anticlimático. E eu acho que isso faz sentido quando a gente pensa no que quiseram contar sobre o personagem, sabe? Essa coisa meio de uma sensação de perdição, uma sensação de que a morte vem aí, não tem muito como evitar. Ele tá desde a temporada passada, assim, desiludido, sem nenhum pique pra nada. Falta o brilho. Falta o brilho pro Sr. Criston. Ele não tá farmando aura mais. Não. Mas você sabe que, novamente, né, a gente começa o episódio naquela dúvida se será que eu tô entendendo direito, essa montagem é meio confusa, porque o que eu entendo? Nós estamos vendo um momento ali da tropa do Cole, né, que nem é uma tropa, tem a meia dúzia ali, coitado, que eles nadaram, abraço, aquele trecho lá da ponte estava quebrado no episódio passado, estão do outro lado, e do lado de lá que eles sofreram armadilha. Ou você acha que é do lado de cada ponte ainda? Então, eu não sei também. Eu acho que é difícil eles atravessarem a nado, carregando todas aquelas coisas. Eles não tinham nada, não tinha armadura, uma espadinha pra cada. Ah, não, eles estavam carregando lá as coisas deles. Eu continuo achando que talvez tenha sido uma coisa de eles fingirem que atravessaram e aí... Mas tanto faz, assim, né? Acho que... sim. Infelizmente, a série tá confusa nessa parte dos mapas e das travessias, da parte de tática militar. Mas o que deu pra entender, assim, tirando a localização, é que eles encontraram um acampamento aparentemente abandonado, que aconteceu algo muito errado, né? Tinha vários homens mortos ali do pessoal dos Tully, das terras fluviais. E, na verdade, tinha, sim, cadáveres, mas eles foram colocados lá. Porque das boas. Os caras se fingiram de morto ali no meio e atacaram. Isso tem no livro. Sim. Tem no livro, só que eu acho que teria mais impacto se fosse antes do Criston Cole tá todo ferrado. Porque agora, tipo, eles nem precisavam emboscar ele. Era muito pequena, uma diferença muito grande, né? E assim, foi uma armadilha meio óbvia, era uma clareira com um monte de gente morta ali. O batedor foi na frente e viu, tá uma coisa estranha, não dá pra dizer do jeito que aconteceu. E em volta tem um monte de morrinho pra exatamente ficar soldado escondido, inimigo. O high ground, né? Velho, então assim, o Criston Cole na semana passada tava se chamando, olha que audácia, eu sou o maior cavaleiro dos 7 reinos. Irmão. Maior guerreiro. Cara, mas com o Daemon vivo, como é que ele tem a ousadia de falar um negócio desse? O Daemon tá matando o tio do caranguejo na temporada passada, tava agora degolando geral lá dos Lannister, não tem pra ninguém. Não tem como ele se intitular o maior guerreiro dos 7 reinos, mas tudo bem. Mas ele matou uma galera antes disso. Eu acho que o Criston Cole bom, ele tem a fama dele e tudo mais, mas ele cai numa armadilha, numa clareira, com um monte de morrinho em volta, tudo bem, ele já tava no modo kamikaze, suicida dele, mas mesmo assim. E aí, beleza, aí nós tivemos um momento que é muito parecido com o livro, que é ele tentando negociar a rendição dos homens dele e
morrer com uma flechada, perfeito. É assim que acontece Sim. no livro. Só que isso, novamente, é uma contradição pra todo o mood do episódio anterior, porque se você estava disposto a morrer e as pessoas que foram com você também estavam nisso, o que tem a ver negociar a vida deles agora, que obviamente eles vão morrer? Existe uma desconexão aqui. Ouso dizer que Criston Cole estava no que eu chamo de desuso dramático nessa temporada, sabe? Já tava ali sobrando o tempo dele, então beleza. Tanto que mataram ele logo no comecinho, numa sequência super violenta. Sim. Porque a hora que ele pega aquela massa, Tem muito caraca, gore. ele sai dando na bochecha de um monte de gente, ele varou um monte de gente com espada, foi legal. Ele realmente, ele foi um ótimo guerreiro. E no momento final dele, ele encontrou o lencinho da Alicent que ele já tinha ganhado. Ô, fofura. Lembrando da amada. Sabe uma coisa que eu gostei muito de termos técnicos? A segunda flecha que atinge ele é muito legal, porque a gente tá no POV da arqueira. Então a gente vê a flecha saindo do arco e pegando no peito dele. Aquilo foi lindo. Que é Foi a lindo. minha querida Alicent Blackwood, que, assim, mal participou dessa temporada, Sim. queria ver mais dela, mas pelo menos ela teve esse momento de honra aqui. No livro é um outro personagem que atira as flechas no Criston Cole, é o Rob Rivers, se eu não me engano. Mas aí botaram ela e, assim, diva maravilhosa. Eu acho que, do jeito que tava, né, os homens do Criston Cole eram poucos já e tal, eles quiseram trazer o que tava no livro, Uhum. né? Porque essa parte, assim, por mais que tenha mudado, quem deu a flechada, não é o Oscar Tully que tá negociando necessariamente naquele momento. Não tem problema, Nenhum. tá um negócio que eles fizeram a cena meio parecida, isso do Criston Cole negociar pela vida dos homens dele e tal. Só que, como você falou, né, não orna muito com o episódio passado, que ele tava praticamente sacrificando os homens dele lá, ele sabia que eles estavam marchando pra morte, então agora ele não quer que os caras marchem pra morte, ficou meio... E vamos combinar, tem um momento muito vergonhoso ali, que é quando o segundo em comando dele pergunta quem são esses, né, quando eles estão cercados. A baita da bandeira Stark, a baita da bandeira dos Tully ali, literalmente o único exército ali, quem são eles? Quem será que são, né? É o Rei da Noite, chegou mais cedo aí pra te receber. Os filhos da floresta, né? Tipo, caramba. Mas uma coisa que é interessante do livro nesse momento é que essa coisa dos homens mortos aparecerem e atacarem tem um pouco a ver com o final do episódio passado. Sabe aquele negócio do banquete que foi organizado com os homens da guarda da cidade e tudo? Aquilo no livro aparece de outra forma em uma dessas emboscadas que a galera do Criston Cole sofre. Porque tem um mercenário que trabalha ali com o pessoal das Terras Fluviais, que é o Black Trombo, né? O Trombo Negro, que ele era tipo um artista, ele era um pantomimeiro. Então ele fez uma emboscada toda estilosa, ele chamou a atenção dos caras organizando os cadáveres como se fosse um banquete, que nem tem essa cena do Daemon. Então o Ryan Condal e os roteiristas da série adaptaram essa imagem em outra cena, né? Ele achava que ele era o Hannibal, né? Forjando ali uma coisa bonita com os corpos. E aí chegou a galera do Criston Cole e eles foram atacados, né? Porque eles foram investigar. Eu fiquei imaginando que é uma coisa meio jogo Soul, sabe? Que tem sempre um negócio meio misterioso, assim, uma imagem meio grotesca, você vai lá investigar e aí vem um boss em cima de você, assim. É tipo isso, veio um exército em cima do Criston Cole. E aí teve essa morte dele, que é uma morte extremamente anticlimática, mas eu gosto disso. Uma das coisas que as Crônicas de Gelo e Fogo trazem, e uma coisa que eu acho que House of the Dragon quer muito contar pra gente, é que guerra não tem glória, sabe? Pode ter os seus momentos incríveis, não sei o quê, pode ter os momentos vitoriosos, mas em geral você vai estar todo enlameado, você vai querer que seu nome esteja nas canções, que a sua amada ouça sobre você, mas na verdade você vai morrer que nem um qualquer, com 3 flechadas na cara. É sempre injusto. Ele não vai ter uma morte gloriosa, porque não é glorioso, sabe? E ele, como essa jornada que ele teve de ser um cara que traiu quem ele defendia, que lutou contra a mulher que ele amava porque ele foi rejeitado, sabe? Agora, não necessariamente vai haver glória pra ele, Nenhuma. sabe? E eu adorei o Jovem Tully botando banca ali, sabe? Eu não tenho osso suficiente ainda, sabe? Muito bom. Que é uma fala do livro, uma passagem do né? livro, né? Então, no livro tem aquele momento do quem são eles, né? Mas é um escudeiro que pergunta. E o Criston corresponde, nossas mortes. É igualzinho. E aí, quando eles vão negociar, né? Quem tá à frente do exército ali das Terras Fluviais é o Sir Garibald Grey, junto com o Peite de Folha Longa e o Roderick Dustin, que é o que aparece na série, né? Que é o Roger the Ruin. Aí o Criston Cole faz essa promessa, se eu baixar meus estandartes, vocês prometem poupar nossas vidas? E aí é o Sir Garibald que fala, fiz minha promessa aos mortos. Falei pra eles que construiriam um septo com ossos de traidores. Ainda faltam muitos ossos. Então, né? Olha, essa fala é boa, viu? Sim. Dá medo. A fala do Roderick Dustin, eu acho que fica mais completinha no livro. Porque ele fala disso, é legal morrer com a espada na mão e tal. Mas ele fala assim, é por isso que nós viemos. O inverno chegou. É nossa hora
pode ir. Não tem morte melhor do que com a espada na mão. Que é o que eu mencionei na semana passada, esse lance de morrer com a espada na mão, isso aí condiz com toda a mitologia do guerreiro e tudo mais. Mas é isso, pra ter honra precisa existir uma luta honrada, né? Você simplesmente ir pra morrer não é honra. Sim, com certeza. E até eles dizem isso, que eles não querem, porque o Criston Cole quer enfrentar vários caras, né? Ele, quero enfrentar vocês 3 no livro. E aí eles atiram as flechas e falam, não quero nenhuma canção sobre sua bravura ao morrer, fazedor de reis, que é como eles chamam ali, né? Kingmaker. Sim. Dezenas de milhares morreram por sua causa. Ou seja, você não vai ter glória, você não vai ser um herói e ser um mártir da sua causa. Você vai morrer a pior morte. de qualquer jeito, sabe? Me lembra muito o Labirinto do Fauno, quando o cara lá, o militar, ele vai falar, ele quebra o relógio e fala, deixa meu filho saber a hora que eu morri. Sim. Eu falo, cara, seu filho não vai saber nem quem você era. Você é louco? Você é um babaca. A gente não vai ficar contando essa história. Não vai ter misericórdia. Então, pra mim, a morte do Criston Cole é isso. É uma morte sem muita cerimônia, porque ele não é considerado merecedor dessa cerimônia. Perfeito. Mó bad. É o que você merece, Criston Cole. Tadinho. Ai, não, gente. Tadinho. Não, eu não sei. Tem tadinho. Mas dá dó. Não dá dó, não. Dá dó. Não, dá alegria. O sentimento que eu tenho é alegria, não é dó. Não tem tadinho, Mika. É o Criston Cole. Por que tadinho? Chato. Ele sofreu. Não, sofreu fomos nós aturar esse homem a temporada toda. Nossa, ter cuidado da gente, ter visto todos os episódios com ele lá. O que eu faço? Meu Deus, quero ir pra casa, quero morrer. Cadê a Alicent? E quem fica chorando muito pelos cantos também, apareceu nesse episódio, é a Rhaena Targaryen. Olha, coitadinha, né? Ela tava lá comendo a amorinha dela, escondidinha na caverna, até ver os dragões voando. A minha irmã tá lá, a Bella. Vou seguir. Nossa. Vou te falar, a Lady Jane, eu achei meio pesado dar o tapa na cara dela, mas ao mesmo tempo, é o que ela falou, você está colocando em risco não somente você, mas eu também, porque eu estou te protegendo. Sim. E as pessoas não sabem que você tá aqui, as pessoas acham que aquela cabeça que o Daemon jogou lá na mesa do conselho é o montador do Robô Ovelha. E é você. E as pessoas estão culpando você pela morte do Jace, então você precisa ficar escondida. E ela tá lá, caçando a irmã, passeando. Achei meio, né, assim, eu entendo que ela queira ver a irmã, mas é isso, ela abriu mão disso quando ela quis ficar lá escondida. O Daemon deu a ela a possibilidade de ir pra Porto Real se explicar pra Rhaenyra. E assim, na boa, eu não acho que agora, acho que sim, agora acho que como eles já mentiram é complicado, mas antes eu acho que se ela tivesse ido lá com o Daemon, eles tivessem explicado pra Rhaenyra, ela não ia ser morta, torturada, nem nada do tipo. Eu também acho que não. A Rhaenyra ia ficar muito revoltada, provavelmente, mas assim, no fundo, a culpa pela morte do Jace não foi da Rhaena. Não foi. Assim, se a Bella se sentir culpada, eu até acho que é válido. Não que seja culpa dela, tá? É uma batalha. Na batalha as pessoas morrem. Mas por ter sido uma coisa que eles decidiram ir sem autorização, terem trancado a Rhaenyra, eles poderiam ter tido mais um dragão, talvez, no combate, sabe? Então, assim, eu entendo a Bella se sentir culpada. A Rhaena, eu entendo que ela atrapalhou, mas, assim, cara, não é a responsável, assim. Ela não é responsável, mas ela tem o quê? 60% de culpa? Não, ela não tem 100%, mas tem bastante. Ela causou, mas eu digo, não foi ela que matou o Jace, entendeu? Exatamente. Podia ter morrido de qualquer outra forma lá na batalha. E tava fácil de morrer, né? Porque eles estavam vacilando lá. É diferente, por exemplo, do Aemond, que literalmente o dragão dele comeu o dragão do Luke, e aí por isso ele morreu. O Aemond é culpado também pela morte do Luke, sabe? Muito mais diretamente. Mas a Rhaena não foi lá. O Robô Ovelha podia ter ido lá em Aki o Jace, aí sim ia ser muito pior. Ia ser bem pior. E você sabe que a gente viu um trechinho ali pra matar a saudade da Porta da Lua em uso, né? Mas a gente viu ali no finalzinho, viu só o grito, não viu ninguém sendo jogado. Tá caindo. Aí, continua sendo fascinante. Mas aquela Porta da Lua é muito boa mesmo. Sim, total. Não achei que a gente ia ter esse momento. Pois é, eu fiquei surpreso. Assim, não tivemos, né? Foi só pra um gostinho. Eles usaram só a sonoplastia, mas tá bom. Talvez, quem sabe, né? A ameaça seja que a próxima de cair de lá seja a Rhaena, né? Porque falou, próxima vez que você causar vai ser a última. E dá uma dó, né? Porque esse arco também, ao mesmo tempo que a gente tava um pouco cansado do arco do Criston Cole, esse arco da Rhaena, de ficar na caverna, de ficar indignada, tá meio repetitivo. Eu sinto que essa terceira vez que a gente tá falando sobre isso. Não tinha necessidade de trazer, total. Já não sabe mais fazer com ela, então tô meio que repetindo esse draminha dela. Então, eu espero que de agora em diante, com esse ultimato da Lady Jane, alguma coisa aconteça. Eu acho que a série, ela tem essa coisa de querer muito mostrar todos
núcleos, sabe? Toda hora. E às vezes não precisa. Aquela cena do Aegon com o Larys e o Tyland também, por exemplo, foi legal o negócio do Aegon sacando quem ia puxar saco dele ou não, né? Eles decidindo finalmente ir pra Essos. Mas isso é uma coisa que poderia ser, talvez, no outro episódio. Sei lá. Eu acho que eles estão meio querendo sempre trazer todos os núcleos. E aí isso fica meio... Pra mim, o melhor episódio, que foi o terceiro, só tinha um núcleo praticamente. Quando é mais focado, acaba sendo melhor, né? Porque você consegue desenvolver um pouco melhor. Então, por exemplo, da Rhaenyra, todas as cenas no Pequeno Conselho, não sei o quê, tipo, no terceiro foi muito mais legal, porque você pôde desenvolver um pouco mais aquelas cenas, agora fica um pouquinho mais solto. É legal ver o Pequeno Conselho? Sim, mas eu acho que é legal quando eles focam mais em uma área só, sabe? Inclusive, essa cena que você falou do Tyland, né, é muito curioso ver como ele é ruim em inventar ladainha ali na cara do Aegon, né? Ele é um puxa-saco. Ele é um puxa-saco, e é muito interessante que isso contou pra ele decidir pra onde ir. Que é quem me conta a verdade, porque o Aegon, no fundo, sabe que o Larry estava falando a verdade. E ele falar isso é meio que dizer, quem vai me dar o melhor conselho? Sim. Quem vai falar o que eu preciso ouvir? É interessante, porque isso já é uma espécie de amadurecimento do Aegon. De dizer, eu não quero só o cara que fica puxando meu saco, não quero só gente que lamba minhas botas, eu quero gente que realmente me dê conselho que funciona. Mesmo que isso signifique que eu vou ter que ouvir coisas que não me agradam. O que não combina muito. Acho que é isso que você falou de amadurecimento, porque ele sempre quis ouvir mentiras gostosas, né? Ele nunca quis ouvir verdades doloridas. Então agora ele realmente deu uma mudada. E vazou também que o Tyland tá vivo, né? O Corlys ficou sabendo. Ele tá terminando de caçar os últimos sobreviventes da triarquia que sobreviveram à Batalha da Goela. E alguém já dedurou. Opa! Não apenas descobrir que o Tyland tá vivo, como sabe que ele foi pra Pouso de Gralhas. Esse informante aí, a pessoa que dedurou, rapaz, entregou tudo mesmo. Nossa. Caramba. Eu acho até que esse momento deles descobrirem que o Tyland estava vivo, talvez não com todas essas informações e tal, mas podia ter sido uma coisa no episódio anterior também, pra dar uma sinalizada, não necessariamente que ele tá vivo, mas assim, alguém encontrou uma armadura Lannister, sabe? Meio que assim, mas ele fugiu. E aí você fica, nossa, por onde anda Tyland Lannister? Na praia, né? Tem uma armadura boiando ali na praia. Ou até esses saqueadores, eles talvez tivessem, sabe, uma coisa, aí fala, putz, eu troquei com o loiro, sabe? Alguma coisa assim. Você tem toda razão, porque ficou muito expositivo. Aquela cena que eu odiei do episódio passado do Tyland Lannister aparecendo do nada, talvez fizesse um pouco mais de, sabe, de construção. Não precisa dizer, ele sobreviveu e está indo pra Pouso de Gralhas, mas podia ser, putz, o Corlys tá lá e interrogou, aí, sei lá, o cara tá usando uma armadura Lannister. Por que você tá usando essa armadura? Eu troquei por proteção, pro cara Perfeito, lá. Entendi 100%. Sabe, sei lá, alguma coisa assim, não precisa ser isso. Mikan pra roteirista de House of the Dragon, prefiro. Mas assim, eu achei que ficou expositivo só pra, putz, agora a Rhaenyra vai saber que o Tyland tá vivo. Facilitou muito. Mas assim, podia ter sido bem mais legal pra gente também ter essa cena mais bacana. Plantar uma pistinha antes, né? E você quer falar já do Corlys? Cara, já que falamos dele? Nós estamos numa dúvida aqui, Mikan e eu, né? Quando o episódio acabou, eu falei, beleza, capturaram o Corlys. Aí você tava preocupado que mataram o Corlys. Então, eu fiquei nessa dúvida, porque assim, o mais lógico seria eles terem capturado ele. Mas você sabe por que eu acho que eles capturaram? Porque tem uma fala do Ormond nesse episódio que ele elogia o Corlys. Ele fala da linhagem do Corlys, que a Rhaenyra, a única coisa boa que ela fez foi nomeá-lo como mão e tudo mais. E como não vimos ele sendo morto, o Corlys sendo um personagem muito importante, eu acredito que ele foi capturado. Então, o mais lógico realmente é ele ter sido capturado. A única coisa que me fez pensar que ele poderia ter sido morto são os barulhos da cena. Quando corta ali a câmera, não mostra ele, parece muito alguém sendo esfaqueado ali. Mas é que a gente vê... Será que são os homens dele? A gente vê os Hightower em direção aos Velaryon que estavam ali acampando na fogueira, isso, né? então. Porque... Aqueles ali rodaram. Eu espero sinceramente que não tenham matado o Corlys. Não, cara, seria muito ruim. Porque, assim... Morrer no escuro se a gente ver. E assim, é um personagem que eu acho que ainda tem história, sabe? Tipo, é um personagem que ainda tem um monte de coisa pra resolver com os filhos deles, que a relação dele com os filhos ainda tá melhorando, mas deu uma piorada agora, né? Porque ele tá meio distante de novo, resolvendo todos as anger issues dele. E aí tem as coisas pra ele resolver com a Rhaenyra, talvez. Tem um monte de coisa pra ele fazer ainda. Então eu acho que seria meio paia eles matarem ele agora. E o Aelin mandou uma boa pra ele quando ele estava ali na floresta, né? Ele foi lá amando da Rhaenyra pra conseguir mais homens pra agora cuidar
de Porto Real, porque a guarda dourada pediu as contas. Não foi quiet esse quitting, assim, eles decidiram só, Foi. tipo, foi o loud quitting. Foi. Todo mundo vazou. Bem, e aí o Corlys fala, mas peraí, o que a Rhaenyra quer? Ela é insaciável, ela só quer favor, ela nem legitimou você. Aí ele falou, e quanto tempo você demorou pra me legitimar também, né? Eu falei, uou, Calma mandou aí, bem, mandou bem. Não, e assim, ela tá pedindo mais... Pô, ela tá pedindo uns guardinha, cara, que isso, Corlys? Você é o mão da rainha, também, assim, se você não quer mais ser, você pede demissão. Pega o broche, né, e joga. Mas ela pedir isso não é nada demais, assim, eu entendo que ele sente que ele foi, né, negligenciado e tal, mas, pô... E aí, falando de Ailyn, né, nós temos a resolução, ou quem sabe, a complicação do triângulo amoroso. Gente, Olha. como foi, né? Eu acho que eles vão fazer mesmo um triangulinho. Eu acho que eles vão fazer o Adam apaixonado pela Baela, mas a Baela apaixonada pelo Alicent. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando a Baela falou com o Corlys que ela não queria ser herdeira dele, ela falou que ela era fogo e sangue. Sim. E ele precisava de alguém sal e mar. Isso. Quem é sal e mar dos irmãos? O Alicent. É, o O marinheiro. fogo e sangue é o Adam, Sim. que é quem monta o dragão. Perfeito. Então, assim, é engraçado isso, porque talvez até ela preferisse ficar com alguém que é fogo e sangue como ela, mas não, ela preferiu ficar com o marinheiro. Talvez os opostos se atraiam. E você vê que ele hesitou, né? Porque quando ela vai dar o passinho na direção dele, ele falou, opa, é melhor você dormir, vai pra caminha, né? Ela falou, não, vem cá, eu tô pensando numa bicoca em vez de dormir, né? Mas é porque eu acho que, assim, até ela fala, né, que o Alicent, ele sempre pensa muito no dever. Ele sempre faz o que ele deve fazer, as ordens. Até mesmo quando, sei lá, o Corlys fala, você salvou minha vida. Ele, porque era meu dever. É sempre porque ele é compelido a fazer por causa das obrigações dele. E nesse caso, ele seria obrigado por dever a não fazer nada com a Baela, porque, poxa, não faz sentido. Ela é uma princesa. E a principal característica que despertou ali, né, aquele momento, é o fato de ele ser zeloso por ela. Estar preocupado com ela. Porque o outro também tava preocupado com ela, mas talvez ele tava meio chato, sabe? Não, mas ele deu uma podada nela na frente da rainha e ela ficou bolada com isso. Sim, mas eu acho que ela vê o Adam talvez mais como um amigo. Sei lá, vamos ver como vai ser. É isso aí. Ela tem direito de ficar com o que ela quiser, ela escolheu e eu apoio. Mas vai dar draminha. Vai dar draminha. draminha. O irmão tá laricando outro irmão, sempre a draminha. Treta de irmãos. Temos. Queremos ver. Um outro drama que a gente teve nesse episódio foi da Rhaenyra e da Alicent, né? Porque a Helaena e a Alicent tinham tentado fugir ali pela passagem secreta e ficaram presas. E aí, com isso, os guardinhas descobriram elas lá, coitadas, no escuro, com um gatinho lá, um monte de rato passando. Sim. E a Rhaenyra ficou, né, obviamente, revoltada. Pô, pra caramba. Ela foi dar uma bronca na Alicent, que contou pra ela sobre a gravidez da Helaena. Ou seja, sabemos que a Missária não tinha contado, porque depois, até quando a Rhaenyra pergunta, a Missária diz que não sabia de nada e manda matar a camareira que recebeu o suborno ali da Alicent pra não ter nenhuma coisa, Ponta queima solta. de arquivo. Não tem ponta solta ali. Porque já pensou se ela conta pra alguém que ela falou pra Missária e isso chega nos ouvidos da Rhaenyra, aí a Rhaenyra vai saber que ela mentiu, ela não pode. Oficialmente, a Missária é desleal. Eu acho que ela é uma mestre dos sussurros, ela joga pra si mesma. Então, É. mas ela tinha que estar a serviço da rainha. Não, isso sim, Né? exato. Ela não informou a rainha, ela tá jogando pros dois Mas tudo lados. bem, não estamos surpresos. Exato, zero julgamento, é só constatando. Verme branca fazendo verme branquice. Exato. Ela não. Ela é a missária, ela vai jogar o próprio jogo, né? Mas então, a Rhaenyra agora sabe que a Helaena tá grávida. E a Alicent comenta, mas se for homem, não sei o que, a Rhaenyra, você tá me julgando de novo? Lógico, mano. Tipo, assim, a Rhaenyra é engraçado, porque ela quer que as pessoas vejam como se ela fosse a pessoa mais misericordiosa do mundo, só que eu acho importante ter em mente o negócio que é falado lá em Game of Thrones. A Catelyn fala pro Ned Stark, você conhecia o homem, o rei é um estranho pra você. Porque é isso, o Ned era muito amigo do Robert Baratheon, só que depois que quase 15 anos aí que o Robert era rei, ele é outra pessoa. O rei tem que tomar algumas decisões que não cabem ao homem, sabe? Sem dúvida. E a Rhaenyra vai ser a mesma coisa, e a Alicent disse isso pra ela, né? E nesse episódio mesmo... Ela mandou, te falei. Então assim, a Rhaenyra fica, mas você achou que eu... Claro que sim, porque é o tipo de coisa que vai ter que ser feito, né? Agora fica uma sinuca de bico. O que ela faz com a Alicent e com a Helaena? Porque se a Helaena sai com um barrigão pelo castelo, aí sim ela vai ter que executar a criança. Não tem o que fazer. E a gente descobriu também, descobriu não, né? Mas, né, novamente a Helena sendo responsável por fazer a tapeçaria da abertura da série. Olha, Você me diz se eu estiver errado, mas me parece, a interpretação que eu tive, que a gente vê o Aemond em posição fetal dentro do órgão genital feminino com Harrenhal no fundo.
Pra mim era uma mancha de sangue, mas pode ser também. Porque o que eu entendi é isso, ele está sendo dominado por um órgão genital feminino. A chave da Alice Rivers, é isso? Que isso, Michel? Mas esse foi o tema do episódio. O órgão genital feminino foi o tema do episódio. Você vê como 2 vezes o Ormond usou a palavra cunt em inglês pra ofender a Rhaenyra, que é o maior xingamento possível pra uma mulher em inglês. E basicamente cunt é vagina em inglês. Pô, ele tem uma hora que ele fala, né? Eu quero passar a faca nela da coroa pra vagina. From crown to cunt. Sim. E antes disso ele chamado ela disso também. Então eu sinto que isso foi uma coisa meio recorrente do episódio, sabe? Sim, faz sentido. E também pode ser, né, a mancha de sangue, e aí tem o sangue do parto, o sangue menstrual, e o próprio sangue de uma morte, porque a Helena falou pro Aemond que ele iria morrer, né, que ele nunca mais ia ser visto, no Olho de Deus, que é a lagoa que fica ali do lado de Harrenhal. Sim. Então ele em Harrenhal morto é uma coisa que tem essa vibe. A gente já vai falar dele com a Alice Rivers, porque... Olha! Eu amo as partes de Harrenhal. Eu e mais 3 pessoas nesse também universo. Então nós e mais 3 amamos a parte de Harrenhal. Somos 5 pessoas no total. Cara, eu amo quando tem essas coisas, mas já vamos falar disso. Mas a Helena teve, né, esse bordado que ela fez, e foi por isso que a Alicent pensou, o Aemond está em Harrenhal. Vou contar isso pra Rhaenyra. E eu acho que a Rhaenyra é uma das únicas pessoas que acreditariam na forma que a Alicent contou. Sim. Porque ela falou da Helena, ela sonha, às vezes ela vê coisas, ela sabe do futuro. E a Rhaenyra, ela é uma sonhadora? Rhaenyra é mística, entendeu? Também. Se ela fosse falar isso, sei lá, pro Otto, o Otto falou, você é louco. E finalmente explicaram por A mais B pra todo mundo por que a Vhagar não tá lá, em Harrenhal, porque é pra proteger a localização do Aemond. Né? Isso teve que ser repetido umas 2 vezes nesse episódio. Sim. Né? De assim, não é porque a Vhagar está num lugar que o Aemond também tá, né? Não, a Alice teve que explicar isso pro Aemond. Falou, amigão, você não tá entendendo. Não vai atrás, não é que ela te abandonou, é importante ela não estar aqui, porque ninguém vai presumir que vocês não estão juntos. Né? Total. E até a Alice mata o menino dos estábulos. O menino dos estábulos, porque não é pra ter testemunhas de que o Aemond tá lá, né? E ela ganhou o Aemond ali, ele tava indo embora. Quando ele viu ela fazendo isso, falou, opa, peraí, eu tô com a minha rainha aqui. Porque ela mesma poderia matar o Aemond se ela quisesse. Até mesmo, eu acho que eu recebi um comentário disso nas lives ou num dos nossos vídeos, falando, mas se a Rhaenyra vai dar Harrenhal pra qualquer pessoa que matar o Aemond e a Alice Rivers quer Harrenhal, é só ela matar o Aemond. Mas eu acho que ela quer muito mais do que isso. Ela quer muito mais do que isso, e agora entramos no momento teoria maroto desse vídeo. Mikan e eu estamos conversando aqui antes de gravar, e a gente começa a pegar a passagem do livro, começa a pensar, e a Mikan é gênia. Não, calma, não sou gênia, não. Você é gênia. Eu só chutei um negócio que pode nem ser nada a ver, tá? Eu já gostei e já comprei. Quer você falar? Porque é legal essa parte. E se What if? Alice Rivers, na série, no cânone da série, que é diferente do cânone dos livros, for ou uma representação, ou um fantasma, ou a própria Rhaena Targaryen. Não estamos falando da Rhaena que monta o roubo-ovelha, tá? É só o mesmo nome. Sim. Rhaena Targaryen é uma das irmãs ali do rei Jaehaerys I. Ela era a filha mais velha do rei Aenys I, e ela poderia ter sido rainha. É a original rainha que nunca foi. Isso. Né? Ela não pôde ser rainha por ser mulher e tal. Tem toda uma treta em relação a isso. Só que assim, não é só isso. A Rhaena é uma das personagens mais interessantes de toda a história dos Targaryen. E misteriosa. Sim, total. Assim, tem muita coisa sobre ela. E tem, inclusive, alguns vídeos sobre a história Targaryen que eu e a Carol fizemos antes da estreia da primeira temporada de House of the Dragon. Sim. Que a gente conta das tretas e tal. E tem até um murder mystery envolvendo a Rhaena. Por isso que a Carol gostou. Cara, sério, tem muita coisa que aconteceu. Ela teve muitos casamentos, ela sofreu muito. Ela é uma personagem que muito provavelmente é LGBTQIA+, sabe? Porque ela teve, muito provavelmente, amantes mulheres também. Uma personagem muito fascinante. Tem vídeos que eu vou linkar aqui se vocês quiserem ver mais sobre a Rhaena. Tudo isso pra dizer que, assim, é outra personagem. Não é a Rhaena que a gente tá vendo na série agora. É a Rhaena que a Alice menciona. 100 anos no passado. Ela tava aqui em luto, morreu aqui porque a filha dela morreu. E que é o que nós temos aqui nesse baúzinho. E ela era a montadora original da Dreamfire. A Dreamfire, que é o dragão que a Helena tecnicamente monta, né? Porque ela não monta nunca na série. É foda isso, porque no livro ela monta muito a Dreamfire. Eu queria ver, a Dreamfire é o meu dragão favorito. Mas, assim, não aparece na série quase nunca. Quem sabe agora que eles mencionaram, ela apareça, né?
mas ela ficou ali em Harrenhal, né? A Rhaena morava em Harrenhal no fim de sua vida. Ela era conhecida como uma bruxa. E a morte dela, Mikan, da Rhaena, né, que está registrada, é a morte clássica da dramaturgia quando você quer fingir uma morte. Queimaram. Cremaram. Que pena, cremaram. Então nós temos essas cinzas, então é essa aqui que é a Rhaena, eu vou acreditar. E se não for, se for qualquer outra pessoa, então nós temos uma possibilidade de realmente a Alice ser a Rhaena Targaryen. E pode ser até que não seja a Rhaena, mas que seja uma representação da Rhaena, um agouro da Rhaena, sabe? A alma penada dela. É coisas desse tipo, porque a gente vê que a Alice, ela se movimenta, tipo, meio que teleporta pros lugares. Isso pode ser defeito da série, pode. Mas eu acho que no caso dela faz sentido porque ela é meio que uma entidade. Tem aquela cabra ali que aparece. Nossa, né? Pode ser muito que ela é uma entidade ali do castelo e que pode ser uma entidade, o espírito da Rhaena, alguma coisa assim. Mas até isso casa muito com o que ela falou no episódio passado pro Aemond, que ela é alguém que sofreu muito. Que ela fala, às vezes as mães, elas gostam mais da filha que faz sofrer. E assim, a Rhaena sofreu muito pelos filhos também, sabe? E nesse episódio ela fala pro Aemond, eu não aguento mais essa vida miserável. Sabe? E ela tem a fisionomia nova. Mas se ela for uma entidade, uma bruxa centenária, isso que ela falou ainda faz mais sentido. E toda a forma como ela tá seduzindo o Aemond, falando, você vai ser o senhor dos dragões, sabe? Eu vou ser a senhora da água, né? Das águas. Pra ser sincera, eu nunca tinha pensado na Alice como a Rhaena Targaryen. Nunca? Justamente porque é mencionada a morte da Rhaena nos livros, né? A série é outro cânone, tá, gente? Não quer dizer que ela seja, tá? Eu acho que é importante a gente levar isso em conta. Mas também é isso, como o Michel falou, às vezes pode ter sido uma morte que pode ter sido qualquer outra pessoa ali. Inclusive em House of the Dragon a gente teve a morte do Laenor pra mostrar que dá pra você trocar, né? Só que assim, tem uma questão que seria um impedimento pra isso. A Dreamfire tem um outro montador, que é a Helaena. A série também deu uma mexida nisso porque o Sea Smoke, né, o Fumaresia, que é o dragão do Laenor, é montado hoje em dia pelo Adam. Isso. Então, ou o Laenor morreu fora de tela, o que eu acho mais plausível. Ou essa regra não conta na série. Sei lá, se você ficou muito tempo longe do seu dragão, por algum motivo, alguém pode montar. Eu acho que o Laenor realmente morreu ali em Essos e o Adam conseguiu montar. Mas se a Rhaena Targaryen for uma bruxa capaz de viver por centenas de anos e adotar uma outra fisionomia, tecnicamente ela se tornou outra pessoa, agora ela é Alice, não mais é Rhaena, então, sabe? Eu vou brisar aqui, hein, gente? Nós estamos aqui pra isso. A pessoa que monta Dreamfire é a pessoa que também tem poderes proféticos e apareceu na cabeça do Daemon quando ele estava ali com a Alice em Harrenhal. Acabou essa teoria. Eu gostei, eu não sei como. Elas são a mesma pessoa, só que não são, entendeu? Eu acho que a Helaena não é a Alice, obviamente, mas assim. Não, sim, mas... E também não é a Rhaena. Mas eu acho que a Alice talvez seja uma coisa. Algo que ficou da Rhaena no pós-vida, vamos dizer assim. Tá bom, pode ser sabe? também. Sei lá, uma bruxa que, tipo, desapegou das coisas terrenas, sabe? Pronto. E por isso ela consegue manter a versão jovem dela e tal. E a Helaena tem essa conexão, por isso que ela tem essa conexão com a Dreamfire também. E você sabe que vão teorizar que 3 daqueles 5 ovos pode ser os 3 dos ovos que vai parar com a Daenerys. Sim, porque a Dreamfire é meio que a maior mamãe, assim. Ela botou muito ovo. Galinha dos ovos de ouro. Esses ovos em Harrenhal, se eu não me engano, não foram mencionados, tá? Tipo, no livro. Pode ser que tenham sido, mas eu não lembro. Eu também não me lembro. Mas assim, ela botou ovo por aí e tem, inclusive, alguns ovos dela que foram roubados por uma possível amante da Rhaena, inclusive. E que tem o pessoal que teoriza que eles foram parar ali em Ashai e esses são os ovos da Daenerys. Mas assim, pode ser que no cânone de House of the Dragon sejam esses. Porque assim, no cânone dos livros ninguém sabe, né? A gente só teoriza que possam ser esses ovos, né? E tem uma parada muito interessante que a Alice fala, esses ovos frios, mortos, não sei o quê. Só que quando o Aemond pega o ovo, ali no final ele fala, ele tá quente. Ele sente o ovo mais quentinho. Será que o ovo acordou quando o Aemond pegou nele? Não acordou, mas... Será que tem alguma diferença? E agora que ela meio que abdicou, talvez, o sangue Targaryen transformou em Alice, não funciona... Não sei. Mas tem muita coisa mística e misteriosa aqui, né, nesse arco. Tem. Ai, gente, eu amo Harrenhal, eu amo essas brisas. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque eu já tô Por favor, faça, nós exigimos. Mikan, faça esse vídeo. Senão eu vou ficar aqui 10 horas falando, mas, cara, eu sou fascinada por Harrenhal. Tipo, somos 5 pessoas, entendeu? Ninguém gosta de Harrenhal, mas a gente gosta.
Mas, ó, só pra concluir Harrenhal, a Alicent agora vai para Harrenhal, porque a Rhaenyra vai mandar ela caçar o Aemond lá junto com algum outro cara, né? Provavelmente vai algum guardinha junto com ela que vai tentar matar o Aemond. O que ela quer é que a Alicent mate o próprio filho, na verdade, né? Ah, sim, mas acho que vai alguém junto com ela, Sim, né? tem alguém protegendo. Sim. É um plano muito interessante, porque esse plano já não deu certo nesse episódio. Nossa, sério. Ela tá repetindo o mesmo plano que já não deu certo. Eu achei toda essa trama dos falsos Baratheon muito idiota. Cara. Ai, nossa. Por que os soldados Baratheon foram lá pra Porto Real se ela nem tem relação com a casa Baratheon agora? Tipo, eles já declararam pelos verdes. Sim. Eles não precisariam mandar uns caras lá só pra dizer, ó, a gente não tá querendo, né? Nesse episódio, eles até questionaram, nenhuma das grandes casas apoiou ainda, né? Eles até levantam essa bola dizendo que não, mas a gente sabe que sim, né? Porque o Boros Baratheon, ele fechou a aliança com os verdes quando o Aemond prometeu se casar com a filha dele. Então, assim, não tem nem por que ele tá respondendo qualquer convocação da Rhaenyra. Ou ele tá com ela ou ele tá contra ela, sabe? E tudo bem, ele poderia dar essa coisa de, eu tô enrolando, tô lutando ali nas montanhas de Dorne, tá bom, mas se ele fosse alguém que tá meio neutro, se ele fosse tipo a Jaime Arryn, que ficou enrolando pra mandar os soldados e tal, ele tem que dar desculpinha pro lado dos verdes. Com a Rhaenyra, ele não tinha que mandar soldado pra lá. Inclusive, esse inimigo que ele diz estar enfrentando lá em Dorne é meio que um manto dornês, né? Que vai passando de geração pra geração, né? É o super-herói dornês. É um título, né? Já tá, sei lá, no quinto desse. Pior que sempre tem, é o Rei Abutre. O Rei Abutre. Toda vez tem. Inclusive, acho que até é mencionado no Cavaleiro dos Sete Reinos. É verdade. Que o Dunk, ele conta, fomos lutar contra o Rei Abutre, não sei o quê. Não é o mesmo cara, é sempre alguém que tem esse título. É o Zorro de Dorne. E você acha que todo esse mistério que foi levantado sobre a fraqueza do Ormond com cheiro, você acha que serviu pra ser usado nessa cena das botas de cocô dos Baratheon pra deixar ele atordoado? Assim, deixar os caras fedidos pra atordoar ele, tá. Meio que funcionou, porque ele ficou, né? Ele teve até aquele efeito, né, do áudio que fica mais no fundo, não sei o quê. Mas, sei lá. Mas olha só, o crush do Gwen salvou a vida deles. Foi. Porque ele só sabia que o cara não era verdadeiro, porque ele sabia como se parecia esse primo do Boros Baratheon. O cabelinho mais clarinho. Falou, ele é mais bonitinho. Mais bonito, ele tá levando, ele é mais bonito. Então, assim, não é esse cara que eu conheci. Ou ele embarangou de vez, tingiu o cabelo, ou... É o Tinder versus a vida real. Sim. Mas, assim, realmente, eu não gostei dessa trama. Acho que todas as tramas que tem alguém se fingindo de outra pessoa nessa série, eu tô meio achando paia. Dá uma cansada. E esse arco aqui dos Hightower, nós temos algumas camadas muito interessantes, né? A série está construindo o Ormond pra ele ter algumas características positivas na questão de ser uma pessoa que pensa em táticas de batalha, consegue fazer uma luta contra os Targaryen sem ficar batendo embates direto com dragões, que ele sabe que na força bruta ele perde, mas ao mesmo tempo, em termos de caráter, ele tá sendo a pior pessoa da série. Ele é o tempo todo machista, falando de mulher na semana passada, ele lembrou da Martell, ela era boa tática, mas era gorda, era calva. Aí agora ela fala, a Rhaenyra não vai tacar fogo aqui, porque ela é mulher, ela se impressiona fácil. Aí, ele agora, nesse episódio, ele foi homofóbico com o Gwen, ele tirou ele pra tudo que é lado, e falou, quer dizer que você tava lá com a tropa do Criston Cole, então você conseguiu prazer com seus colegas de batalha? Aí, vai lá, Daron, vai dar banho nele, mas cuidado. Fica de costa pra parede, então, é a piadinha... eu nem tinha percebido, você que me falou. É a piadinha de não derruba o sabonete no banheiro. Gente, eu fiquei chocada. Quando o Ormond falou isso, eu pensei que era, eles vão se proteger porque tem os caras que vão querer atacar eles com a espada, entendeu? Não. Tipo, mas não, é realmente como o Ormond já tava cutucando isso do Gwen, né? Sim. Falando, não, porque não sei o quê. Foi logo ali na sequência. Meio que, cuidado pra ele não te agarrar, né? Ai, que horrível, né? E de tudo isso, o que mais me surpreendeu foi a gente saber ali nesse episódio que o Daron não gosta do Ormond, que ele não quer deixar ele sozinho. Eu até fiquei na dúvida, será que ele tá agente duplo? Ele tá jogando um verde pra quem sabe pegar alguma coisa do Gwen? Porque o Ormond mandou ele com ele. Então eu fiquei muito na dúvida, mas não, eu acho que ele é legítimo, eu acho que ele tem aversão ao Ormond. Sim. E a gente tava falando na semana passada, o tiro vai sair pela culatra. Todo o sangue Targaryen que ele tá tentando sufocar no Daron vai aflorar e isso vai ser talvez a forma como ele vai morrer no final, sei lá. Porque como a gente às vezes fica levantando, né, como vai morrer, porque não dá pra bater que tudo na série vai ser igual o livro. Até porque tá muito diferente. Tá muito diferente. E toda essa parte dos Hightower tá extremamente diferente, tá? Então, realmente não tem como a gente saber, de acordo com o livro, como vai ser o final desses personagens. A gente só pode pensar mais ou menos se tem como encaixar alguma coisa, mas tá cada vez mais difícil por causa do efeito borboleta.
borboleta que o George R. R. Martin fala. Total. Não vai ser encaixadinho, sabe? E tem uma outra característica que talvez aqui seja uma interpretação equivocada, mas eu senti nesse mesmo diálogo, quando sai só o Daron e o Gwen, o Daron dá a entender que ele tá sendo abusado pelo Ormond. Porque ele fala, por que você me deixou aqui sozinho com ele? Não sei o que, eu não quero, sabe? Ele faz aquilo que você já sabe. Eu fiquei na dúvida se ele tá falando dos ataques de pelanca, que ele fica batendo com a espada, ou se ele tá sendo abusado pelo Ormond também. Então, eu não sei se é um abuso sexual, por exemplo. Eu tive essa interpretação nesse diálogo. Mas com certeza é uma relação abusiva. No mínimo. De, assim, abuso parental, isso, sabe? No Porque mínimo isso. o Ormond foi colocado como tutor do Daron. Então, assim, ele é como uma figura de pai pra ele, né? É ele que criou o Daron. E uma coisa que a gente vê muito nesses relatos, né? De, por exemplo, crianças que sofrem abusos, não necessariamente sexuais, é esse tipo de coisa. Da criança ter que se conter, se podar e tudo. Se sentir envergonhada. E até mesmo uma expressão que o Gwen usa, que é fawn, que é tipo puxar saco. É meio que assim, por que você tá agradando ele? Você tá, tipo, se rebaixando? Que é uma coisa que crianças adolescentes, enfim, que passam por situações de abuso na família, né? Acabam tendo que meio que ser a pessoa que fala, claro, não sei o que lá, pra não atiçar a ira da pessoa que é abusiva, sabe? Então, eu acho que é um abuso que não necessariamente é sexual. Pode ser que seja, mas eu não acho que precisa ser. Dá pra gente imaginar, claro, mas eu não acho que a série dê algum sinal disso especificamente, sabe? E lembra, ele é supremacista também, né? Ele fala, nós somos superiores, né? Não sei o que lá. Então, assim, é o pior. É o combo. É o pior do mundo. E eu acho que, assim, o Daron, a gente finalmente viu o Daron de verdade pela primeira vez nesse episódio, quando ele conversou com o Gwen. Porque eu acho que com o Gwen ele se sente livre pra ser ele mesmo. Então, eu fiquei na dúvida se era isso ou se ele tava jogando verde. Se era gente duplo, mas acho que tá mais provável. Até porque quando teve acho que no episódio que o Ormond teve o surto e tal, que ele sabia que o Aemond não viria, ele vai falar sobre o Criston Cole e tudo, e aí o Daron pergunta, o Gwen vem? Ele tá empolgado pra ver o tio. Então eu acho que o Gwen é uma pessoa que meio que protege ele, sabe? Não que necessariamente o Gwen possa fazer muita coisa contra o Ormond, porque o Ormond é o Lorde, mas assim, ele pelo menos, acho que é alguém com quem o Daron pode contar. Quando ele tá só com o Ormond, ele meio que tem que se podar, tem que ficar todo contido, da forma que a gente viu. Mó dó, velho. Mó dó. É pesado, é cheio de camadas, mas esse é um momento aqui da história muito importante, porque temos setas que estão sendo apontadas, na minha interpretação, para o Ormond ser morto, obviamente, pelo dragão do Daron. Olha só. Eu acho que, não sei se vai ser exatamente, mas é uma coisa que é bem provável, porque ainda mais quando a gente pensa neles jogando Sivassi no episódio passado, a peça que vence é a peça do dragão. Então, eu não sei se vai ser o dragão exatamente que vai comer o Ormond, por exemplo, mas pelo menos vai ser o Daron assumindo o lado Targaryen dele, e eu acho que revelando os cabelos platinados. Velho, esse negócio do cabelo platinado virou uma polêmica que eu já me cansou já. Porque cabelo platinado. Eu também sou do time cabelo platinado. Porque daí também é meio que um espelho com a morte do Cole. O Cole teve uma morte humilhante. Se o Ormond morrer com Dracarys ou dominado, ou abocanhado por um dragão, vai ser a coisa mais humilhante pra ele, porque pra ele o dragão é aquela coisa abominável, né? Então, e eu sinto que tanto o Ormond como o Criston Cole, eles tiveram uma coisa muito similar no episódio passado, que é eles tendo táticas furtivas. Ambos tiveram isso, sabe? Então, da mesma forma que você já falou algumas vezes que o Daemon e o Aemond estão meio que um espelho um do outro, a série tá fazendo a mesma coisa com o Ormond e com o Cole. Né? Então, eles terem finais parecidos, assim, desonrados e que completamente a pior morte possível, eu sinto que tá caminhando pra isso. Com certeza. Né? Bom, já que estamos em Tumbleton, vamos falar do flop que foi a missão do Rio e de resgatar a esposa dele, né? Nossa. Gente disfarçada de outros personagens tá sendo horrível todas as vezes, tá vendo? O que eu mais gostei dessa sequência é quando ele sobrevoa ali Tumbleton e vai render o Wolf que tá ali na vigia. Nós vemos os reforços táticos que os Hightowers estão fazendo na cidade com as madeiras. Tanto na parte de cima da fortaleza, como eles estão preparando também ali algumas coisas pra receber o exército dos Tulis e ter essa vantagem ali de terreno, né? E tem um monte de tora ali também com espeto pros exércitos que vêm marchando. Sim, porque Tumbleton é uma cidade que não tem muralha, não tem nada. É uma cidade pequenininha de comércio, não tem por que eles terem, sabe, portão pra ninguém passar e tal. Eles estão tendo que construir, basicamente. E o Wolf novamente reclama que ele não pode tomar a birita com os brothers dele na taverna, não sei o que, vai embora. E o Hughie tem a brilhante
brilhante ideia de sequestrar uma pessoa que tá de comércio ali também. O tiozinho que o Zé das Couves foi vender suas couves. Foi. Pega a carroça dele e vai... Tomou um socão na cara. Minha mulher tá louca pra me ver. Kat, estou aqui. Sai fora, tio. Nem te quero mais. Você me largou pra trás. Foi um flop essa missão dele, né? Mas eu fui pego de surpresa. Eu não sabia que ela rejeitá-lo assim, dessa forma. Ela tinha falado meio que... Porque a filha deles tinha morrido, né? E quando ele falou, mas pode ser bom, não sei o quê. E ela falou, se você for, eu vou embora. Assim... Tipo, eu entendo, né, que ela saiu de Porto Real, tava um caos e tal, e ela deve ter sofrido muitos traumas, né, o próprio Rio pergunta, aconteceu alguma coisa? Muita coisa. Então, assim, talvez até aquela tentativa que ela sofreu no episódio anterior, tipo, talvez nem tenha sido a única. Não, talvez ela tenha claro sido que na estrada, muito atacada na estrada. Então, assim, cara, toda a minha solidariedade pra Cat, deve ter sido horrível mesmo, mas ao mesmo tempo, assim... Eu acho que isso aí serviu pra meio que matar a motivação que o Hughie tinha de estar ali por perto. Ou até uma coisa que o Wolf e o Hughie conversam, né? Cara, desde que você se tornou um montador de dragão, sua vida melhorou? Sabe? A gente nota que eles estão usando roupas mais bonitas. Sim. Eles não estão mais naqueles trapos. A Rhaenyra deve ter conseguido ali um troquinho pra eles. Sim. Eles têm dinheiro, por exemplo, pra pagar uma rodada pra galera, né? Eu achei bem interessante a conversa deles justamente por isso. Tá, beleza, eles tiveram mobilidade social, mas eles continuam atrelados a servidão. Exato, que nem o Criston Cole fala no episódio passado. Então esse é um tema nessa temporada. Sim. É tipo, quem realmente manda? Quem realmente tem controle sobre a própria vida? E isso eu acho extremamente interessante. Eu achei muito legal esse papo deles. Mas eu acho que botaram o Rio nesse negócio dele tentar pegar a esposa ali e tal, e eles causarem um mini escândalo ali, só pra vazar a informação de que o Rio monta um dragão. A gente viu que várias pessoas prestaram atenção na briga ali, que parecia que ele tava tentando sequestrar ela, né? E ela gritando, e ele gritando e tal. Então, assim, chamou atenção, e isso provavelmente vai fazer as pessoas se ligarem que, tem esse marido dela que não é aqui da cidade, e aí talvez até vaze a informação de que ele monta um dragão agora. Então, isso provavelmente vai ser usado pra, talvez, sequestrarem a Cat, usarem ela de refém pra fazer o Rio não atacar a cidade, sabe? Coisa desse tipo. Eu acho que é bem essa vibe. Tá caminhando pra isso mesmo, tem razão. Acho que funciona mais o que você falou. Mas não curti. É engraçado, porque eu tô gostando muito mais, assim, da demonstração de insatisfação do Wolf do que do Rio. O Wolf é um personagem insuportável, sim, mas ele é muito assim, dá pra gente humano. ver. E o Rio também mas é que eu acho que a trama dele tá meio... sabe? Só que o Wolf a gente consegue entender muito bem. Tipo, cara, ele é um cara que realmente ele pensa na glória, ele quer se divertir, não sei o quê. E ele tá tendo a humanidade dele negada o tempo todo, né? O livre-arbítrio dele negado. Tem que ficar lá na colina 2 dias seguidos, vigiando. Então a gente vê que, assim, tá sendo construído dele uma hora mandar uma banana pra Rhaenyra e falar, dane-se você. Não tem condições. E ainda mais que ele foi humilhado pelo Daemon ali nesse episódio, né? No meio da rua. E assim, o que eu achei bem interessante desse momento do Daemon batendo nele também, é que foi uma coisa que chamou muito atenção, então pegou muito mal pro Daemon, pra Rhaenyra como um todo, né? Porque, é um cara apanhando no meio da praça, todo mundo desgastando vendo. A imagem dela. Mas além disso, uma outra camada disso é que chama atenção pra o Wolf fica andando sozinho pela cidade, sendo que estão matando um monte de guarda da cidade. E se matarem o montador de dragão? Aí a profecia lá da Rhaenyra vai se concretizar. Nossa, ele vai tomar uma facadinha na barriguinha. Foi. E o que você achou do plano do Daemon de se usar como isca pra descobrir quem tava matando ali? Ridículo. De novo, alguém disfarçando. Cara, por favor, House of the Dragon, para com isso, para. Ainda mais com o cabelinho branco vazando ali, né? Sério. Não, e assim, tudo bem, ele foi atacado por esse cara e ele conseguiu. Mas como é que ele vai saber que é um cara só? E se fossem 15 caras? Ele ia matar os 15 caras? Não ia. E o cara falou isso, né? Ele falou, nós somos Porto Real. É que nem John Wick, né? Nós temos o Winston, que ele é o gerente do hotel lá do continente Nova York, e quando ele quer demonstrar força, ele fala, e nós somos Nova York. É isso que ele, não tô sozinho, eu sou uma cidade inteira. Então o que ele ouviu, e me lembrou também muito os Filhos da Harpy, que tinha mencionado na semana passada, né? Essa pegada de na surdina, você nunca vai poder nos aniquilar, porque nós somos tudo. Sempre assim, tem os agentes lá do Coringa, entendeu? É tipo, os Dollars. Quem vê o Durarará? Tem uma organização que chama Dollars, que é tipo esses caras, eles recebem orientação lá no celular e aí eles agem de acordo com não sei o quê. Então, assim, é o tipo de coisa que é legal esse negócio de falar, e tal,
não adianta, nós somos muitos, mas ao mesmo tempo o Daemon em si, fazer esse rolê, eu acho... É a cara do Daemon, né? Mas... E não funcionou o discursinho dele inspiracional esse episódio, hein? Não funcionou. A galera foi lá pedir as contas, ele até tentou, mas tá aqui, ó. Tá aqui meu manto dourado, eu tô falido. E, novamente, ele cantou essa bola pra Rhaenyra. Isso aqui precisa ser prioridade, precisam pagar essa galera. Sim. Vai dar ruim. E agora, lascou. Todo mundo foi embora. Todo mundo... Deve ter uns gatos pingados lá, mas eles vão continuar sendo mortos, provavelmente. Vai precisar vir os Velaryon pra ajudar. E é engraçado, porque esse cara que o Daemon matou, eu jurava que ele ia ser um personagem mais importante. Que foi o cara que a gente viu mandando pomba no episódio passado, né? Eu achei que ele fosse ser alguém que ia ficar um pouquinho mais na temporada. Mas não, ele também é um assassino, aparentemente. Eu achei que ele tava só meio que fazendo a comunicação faz tudo, e tal. aquele cara ali. Marido de aluguel do Ormond. E ele era o guardinha lá do episódio 2. Depois que a gente gravou, que eu percebi que ele era o guardinha que a Alicent e a Helena falam pra não atirar nos dragões e tudo. E esse cara, então eu pensei, pô, é um personagem que tava ali, agora tá aqui. Quem sabe ele se torne... Não, ele só morreu. E nós vimos também aquela sequência que a Rhaenyra tá no trono atendendo petições. Duas coisas que a gente falou que ia acontecer. Se cortou. Se cortou e ela botou a bucha da falta de dinheiro no Mestre das Moedas. Sim. Fala com o Thorin Vai lá, Mandel. ele que não tem nada a ver com isso aí não. Vai lá falar com ele. Capturaram uma das nossas freiras no septo. Então eu vou acender uma vela por ela. E você viu o burburinho que fica depois? Não, e a gente vê a Missara ali na varanda do lado e fala, pô, aquela carinha da, puta aí não, tia, tá mandando mal, não é isso. Sim, não, realmente, Rhaenyra, essa foi punk, assim. É tipo, porque assim, eu entendo, não tem muito o que fazer, a guarda da cidade tá com menos homens, mas assim, fala assim, eu vou resolver isso mais rápido Ela foi possível. muito debochada, acendeu uma vela, ela foi muito debochada. Thoughts and prayers, né? A pessoa isso. fala, você tem minhas orações. Tô torcendo muito por você, força, fé. Então, esse episódio foi, assim, eu não curti tanto. É interessante, né? Eu já gostei mais desse do que o outro, e o outro você gostou mais do que esse, né? Eu acho que esse, por ter essa coisa meio, um vestido de outra coisa, não sei o quê, eu sempre fico, tá. Mas assim... Eu gostei até, de certa forma, mas eu acho que eu preferi o anterior a esse. Vamos ver o que o público acha. Comentem o que vocês acharam. Comenta aí, dê a sua nota de 0 a 10 pra esse episódio nos comentários. Não se esqueça de dar like e o mais importante, pega o link desse vídeo e manda pra pelo menos uma pessoa que ainda não acompanha o nosso papo aqui. E se você sabe que gosta da série, joga lá no grupo do Zap, joga no seu Twitter, faz um stories, que ajuda bastante a divulgar aqui. Pergunta se a pessoa concorda com essa teoria aí da Rhaena. Quem sabe? E esse vídeo nós temos a meta de 10 mil likes. Então não se esqueça do like. É isso aí. Tô confiante, Mikan. Vai dar bom. Ainda mais porque amanhã tem a melhor live do Brasil. Segunda-feira, às 7h30 da noite, Mikan, por 7h30 no seu YouTube. É um privilégio nosso. 7h. O Will falou, conversei com o Will da Loop Studio, ele falou, Michelzão, se essa live não tiver 7h30 semana, eu não quero mais trabalhar com a Mikan. Fala pra pessoa. Então, seu pedido será atendido, Will. Tamo junto demais. Gente, um beijo. Tchau, tchau.